Fala, meus bons. Aqui é o Amons. Bom, acabei de chegar da academia. Eu estou na minha casa. Pode não parecer, mas eu moro num quintal bem grande, então eu estou na minha casa. Eu estava pensando, estava refletindo desde ontem. Pra falar a verdade, eu não sei que dia é ontem, mas provavelmente eu tô postando esse vídeo no mesmo dia que eu tô gravando, então provavelmente ontem mesmo. E eu tava pensando sobre um tema muito. Um tema muito difícil de se pensar, né? Felicidade. Felicidade parece um tema que, teoricamente, era para ser um tema muito fácil, né? Mas quando você para pra pensar bem, felicidade não é um tema muito fácil. Sempre que eu quero falar de algum assunto, eu sempre busco algum exemplo na minha cabeça para que eu possa tentar exemplificar melhor o que eu quero dizer, né? E eu busquei um exemplo que me fez pensar um pouco melhor sobre felicidade. Bom, há algum tempo atrás, eu não vou saber ao certo quanto tempo, talvez um mês e meio. Honestamente, eu já me esqueci quanto tempo isso faz. Eu conheci uma pessoa. Pô, eu conheci uma pessoa muito bacana, era uma pessoa realmente muito bacana. E, cara, aquela pessoa que eu conheci, ela meio que se entranhou na minha vida de uma maneira que, cara, basicamente a minha vida era passar tempo com aquela pessoa. E aquilo, eu nunca tinha passado por aquilo antes, sabe? E conforme eu ia passando tempo com aquela pessoa, eu ia ficando cada vez mais viciado naquele tempo que a gente tinha junto. Então, no começo a gente saía num fim de semana e quando eu fui ver, eu, tipo, dormia 4 dias seguidos na casa daquela pessoa, tá ligado? E não entrando muito de maneira bem específica, né, nessa história, porque eu não acho que vem tanto ao caso, fora esse exemplo que eu tô passando, chegou um dia em que simplesmente aquela relação que estava muito da hora, a gente sempre se via, todo dia conversava, todo dia dava risada, fazia coisa junto, simplesmente acabou. Mas essa coisa não acabou daquela maneira que normalmente acaba, né? Ela não acabou daquele jeito, tipo, ghosting, sabe? Que hoje em dia todo mundo faz. Você tá conversando com uma pessoa e do nada você vai se afastando aos poucos. Não, ela acabou de uma maneira muito abrupta. Foi realmente muito abrupta. Era tipo assim, a gente conversava todo dia, até um dia que a pessoa chegou em mim e falou, ó, a gente tá ficando e tal, mas na verdade eu só tô muito confusa, todas as coisas que eu te falava não eram bem realidade, e a gente precisa se afastar e bum, acabou, do nada. Aquilo, de certo modo, mexeu muito com a minha cabeça de uma maneira que eu fiquei por muito tempo me perguntando, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa que eu possa mudar para esse tipo de coisa não acontecer mais? E a realidade é que hoje eu cheguei na conclusão de que não. E aí durante um tempo eu passei tipo conhecendo muitas pessoas, eu sempre conhecia pessoas e tentava emular de novo aquela mesma situação que eu já havia passado, porque tinha sido muito bom, né? E conforme eu ia conhecendo outras garotas e tudo mais, eu ia tentando emular aquela relação, para ver se eu conseguia voltar àquele momento que era muito bom, aquele momento de alegria, né, que eu tava passando. Obviamente eu não consegui, porque cada pessoa é uma pessoa totalmente diferente e você não consegue substituir uma pessoa por outra. Como eu não consegui, eu consegui chegar pelo menos a alguma conclusão. E a conclusão que eu cheguei foi que, além desse fato de todas as pessoas serem únicas, é que eu não estava realmente querendo conhecer alguém. Na verdade, eu estava só realmente tentando suprir uma carência. A mesma carência que aquela pessoa supriu me usando e depois me falou que só estava suprindo uma carência e me mandou embora, né? E como que eu acho que esse assunto linka com felicidade? Bom, se parar pra pensar, pelo menos no meu ponto de vista, você não é feliz. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque a felicidade ela é tipo um estado de espírito muito pleno. É algo que a gente sempre busca alcançar, mas a gente nunca alcança. Porque a felicidade é basicamente uma tentativa incansável de transformar um momento passageiro de alegria numa sensação eterna de felicidade. O que não tem como. Bom, você pode até pensar que não, tem sim, porque eu estou há 2 anos num momento muito pleno e eu sou muito feliz e pipipi, popopó. Mas em algum momento esse momento muito pleno vai acabar. E aí, enquanto você é feliz, aquilo é felicidade, mas quando acaba era só um momento de alegria. Pelo menos é o que eu penso, né? Mas se não dá pra ser feliz, porque toda felicidade é só uma tentativa inútil de converter um momento de alegria em algo eterno, então por que a gente fica tão pilhado em tentar sempre estar em situações legais, sair, fazer coisas que a gente gosta pra tentar converter todos os momentos em momentos alegres e felizes? Bom, pra começar, porque a felicidade é tipo uma droga, né? Porra, você fica com muita dopamina, você fica muito feliz. É difícil falar de felicidade sem falar, fica muito feliz, né? Mas você fica com muita dopamina, fica muito alegre e você quer aquele momento pra sempre. Então, não teria por que você não correr atrás da felicidade, né? Mas ao mesmo tempo, nessa busca incansável por estar sempre tentando ser feliz, 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 às vezes a gente projeta coisas que não existem, né? A gente projeta coisas que não existem
para tentar emular essa felicidade, que é o mesmo exemplo que eu falei de que eu comecei a conhecer pessoas e tentava emular aquela relação bacana que eu estava passando antes e eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque aquelas pessoas que eu estava conhecendo, eu já conhecia há tão pouco tempo, eu estava tão desesperado para que a relação fosse legal e fosse igual àquela que foi muito boa, que eu meio que não conhecia aquelas pessoas, eu só estava projetando o que eu queria que elas fossem. Por exemplo, recentemente eu conheci uma garota e a gente saiu uma vez e conversou por um tempo e eu achava ela muito legal e até o momento que ela falou que ela só me via como amigo, que não ia dar certo a gente continuar. E aí eu parei de falar com ela, né? Porque não era essa a minha intenção, mas ao mesmo tempo, depois eu percebi, né? Agora mais recentemente, eu já consigo perceber que eu não gostava dela. Eu emulava alguma coisa, sabe? Que eu queria que ela fosse. E ela não era de verdade. Tipo, não seria uma relação que daria certo se tivesse se mantido por muito tempo, se por algum acaso ela não tivesse tipo, me dado um ultimato, falado que a gente ia ser só amigo. Porque meio que o que ela era não era o que ela era o que eu tava projetando nela. E a gente faz muito isso, né, de projetar nas pessoas, projetar nas coisas, né, não só pessoas. Às vezes você, sei lá, tenta forçar que alguma coisa é o que ela não é, só para que você possa tentar emular aquele momento de alegria passageira e tentar transformar aquilo num momento de felicidade duradoura. E aí entra um questionamento, né? O que será que é mais valioso? Você ficar, tipo, sofrendo eternamente porque as suas projeções nunca são verdadeiras? Ou você se enganar tão bem a ponto de que uma projeção sua, mesmo você sabendo que ela não é verdadeira, você enganar e se forçar a acreditar naquilo? Eu pensei nessa pergunta por conta de um jogo que eu jogo, que também tem bastante sentido com a vida real. Mas nesse jogo que eu jogo, basicamente existe uma civilização de pessoas, né? Uma civilização de Rachel, é o nome de um estado nesse jogo. E eles acreditam em uma deusa, a deusa Freya. Só que, tipo assim, essa deusa, ela meio que. Ela existe, mas ela meio que tá derrotada, sabe? Ela já morreu e tudo mais, e essa deusa ela não vai voltar. Só que essa civilização ela sempre corre, corre, corre atrás dessa deusa, domina lugares, aniquila outras civilizações, tudo em nome dessa deusa que já nem existe mais. Porque eles projetam algo nessa deusa, eles projetam muito a vida deles nessa deusa. E sem aquela deusa, a vida deles sequer faz sentido. A ponto de eles conseguirem ser enganados facilmente quando essa deusa aparece de uma maneira holográfica, sabe? Pessoas conseguem criar essa deusa holograficamente e isso é o suficiente para manipular todo aquele estado, aquela nação que acredita nessa deusa Freya, justamente porque eles projetaram tanto a vida deles naquela existência que sem aquela existência eles não conseguem viver. Então é melhor que eles acreditem na existência, mesmo que fique claro que ela é falsa, do que eles aceitarem que a existência não é real, porque senão a vida deles já perde o sentido. Por que será que a gente corre tanto atrás da felicidade? Porque se a gente não correr, meio que não tem por que viver, né? Hum. Se a felicidade é o estado mais pleno de conforto do ser humano e você aceita que a felicidade não existe, então meio que não tem por que você viver, você vai estar aceitando viver a sua vida inteira numa melancolia é, consentida, não faz muito sentido. E aí, novamente, a pergunta é o que vale mais a pena? Você projetar nas coisas até ficar tão projetado que fica claro que é falso, mas mesmo assim você prefere acreditar na sua projeção? Ou você aceitar que você está só projetando, parar de projetar e aceitar viver numa melancolia consentida, porque nada tem tanta graça assim quando você não projeta dessa maneira e só aceita a realidade como ela é? Se você aceita a realidade como ela é, você tem que viver a sua alegria em cada momento em que a alegria apareça, né? Sei lá, se você estiver na academia, você gosta de fazer academia, você tem que viver aquela sua alegria momentânea ali, ou se você sair num encontro com uma pessoa que você gosta muito, ou no momento que você está saindo com a sua mãe não vai viver para sempre, então cada momento com ela vai ser um momento de alegria. Se você aceita que a alegria é um estado temporário, então você tem que aproveitar cada momento curto de alegria que você vai ter na sua vida e aprender a conviver com aqueles momentos grandes de melancolia que você vai ter enquanto você não está alegre, né? Porque a melancolia, ela não é, assim, na minha visão, ela não é bem uma tristeza, tristeza de verdade, né? A melancolia, na minha sensação, é mais um ponto de angústia, né? Pelo menos da maneira que eu enxergo, quando você tá melancólico, às vezes você não tá nem triste, você só tá, sei lá, desanimado. As coisas já. Não tem por que você comemorar, então você fica ali meio melancólico, não tá acontecendo nada demais. Mas. E aí fica essa sensação, né? De
Aproveitar esses pequenos momentos de alegria, sabendo que eles nunca vão se converter em felicidade, porque a partir do momento que a alegria termina, então já não era felicidade, era só alegria. Porque a felicidade ela tem que ser plena, né? Tem que ser algo que se mantém de forma constante. Não sei se tem como ser tão evoluído a ponto de conseguir viver uma vida feliz sem nunca sair desse estado de plenitude da felicidade, né? E pra ser bem sincero, eu acho que nem seria bom viver uma vida assim, porque, cara, se para você tudo é feliz, então a felicidade não tem graça. A graça da felicidade mesmo é ser aquela bomba de dopamina que você recebe quando algo muito bom acontece. Se você tiver com essa bomba de dopamina toda hora, então aquilo vira o normal e aí deixa de ser felicidade e é só o seu normal. Se a felicidade é o ápice, então você nunca vai ser feliz, porque não dá pra estar sempre no ápice. Uma hora você tem que cair. Porque se você não cair, você não tem como saber que aquele foi o ápice. O ápice é o ponto mais alto que você chegou. Então se você não cair, aquilo é só um ponto que você está e não um ponto mais alto que você chegou. Você só sabe que você estava feliz quando a felicidade acaba. E você lá de baixo olha pra cima e pensa que era muito melhor quando você estava lá em cima. E você devia ter aproveitado um pouco mais. É por isso que você não é feliz e nunca vai ser.